Olá, bem-vindos a mais essa live. Eu sou Lisiane Holdefer, fonoaudióloga e psicóloga, e vamos hoje fazer uma maratona de perguntas e respostas a respeito de zumbido, misofonia, hiperacusia e fonofobia. Então hoje a gente vai conversar e tentar tirar as dúvidas de quem deixou perguntas na caixinha de perguntas e quem colocar perguntas aqui durante a nossa live. A gente também vai tentar responder todas as perguntas que surgirem aí enquanto a gente estiver batendo esse papo, tá bom? Bom, eu vou iniciar primeiro esclarecendo, porque eu vejo que nas lives normalmente aparecem dúvidas a respeito do que é literalmente a misofonia, a hiperacusia e até mesmo o zumbido, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo zumbido. Zumbido é todo e qualquer som que é percebido pela pessoa e que esse som não vem de uma fonte sonora externa. Então é um som que é interno, que é de dentro da nossa cabeça. E a gente que estuda zumbido, chama de zumbido qualquer tipo de som. Seja ele um apito, um chiado, muitas vezes sons diferentes, batida de asa de borboleta, sons pulsáteis muitas vezes, não necessariamente contínuos. Algumas vezes, alguns sons do tipo música, que são os zumbidos musicais ou as alucinações auditivas. Tem um post aí programado para o final dessa semana, onde a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tipo de zumbido. Enfim, então sons que a pessoa percebe e que não vem de uma fonte sonora externa, que não vem aí do meio. Eu tô aqui na sala, eu pergunto pro marido, eu pergunto pra esposa, pro meu filho, você tá ouvindo esse som? Você tá ouvindo um apertinho agudo? E a pessoa não está. Então, esse é considerado para nós, estudiosos do zumbido, o zumbido, seja ele a característica de som que ele for, tá? Ele pode ser incômodo ou não, e isso pode fazer com que ele seja um problema ou não, tá? Então, o que acontece é que muitas vezes o zumbido não é uma questão, não é um problema. Muitas pessoas que têm zumbido, e vocês devem ter descoberto isso ao longo do percurso de zumbido de vocês, ou se não descobriram isso ainda, talvez conversando com outras pessoas, vocês vão descobrir que muitas pessoas têm zumbido e vocês nem imaginam, e que muitas dessas pessoas que têm zumbido e que vocês nem imaginam, não se incomodam com o zumbido. O zumbido não é um problema. O zumbido não chega a ser algo que a pessoa vai tratar, vai buscar ajuda, vai procurar uma busca de eliminar aquele som, porque isso, na verdade, para 80% das pessoas que percebem que tem zumbido, não é um problema, não configura um transtorno. Tá? Então isso é uma diferença entre as pessoas que têm zumbido. Nem todas vão se incomodar, nem todas vão buscar tratamento, nem todas vão ter desconforto com a presença ou com a percepção do zumbido. Algumas vão ter, e muitas vezes esse incômodo, essa interferência, ela pode ser realmente muito grande, ela pode gerar um incômodo realmente significativo e dificultar muito a qualidade de vida de quem tem zumbido. Tá? A misofonia é um tipo de hipersensibilidade auditiva, de alteração da sensibilidade auditiva. A misofonia, ela está ligada a tipos específicos de sons que vão gerar um desconforto emocional muito, muito intenso. Então, uma resposta de raiva, de ódio, de desequilíbrio, enfim, um sentimento emocional negativo, extremamente intenso na presença desse som. Existem diversas possibilidades de sons, que podem ser os sons que a gente chama de sons gatilhos para a misofonia, que são aqueles que vão disparar essa emoção negativa intensa, forte nessas pessoas, e ele muda de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas vão ter sons mais relacionados a sons de boca, algumas outras pessoas vão ter sons relacionados a animais, outras pessoas vão ter sons relacionados à casa, barulhos da casa, do vizinho, enfim. E a gente tem, junto com a misofonia, em muitos casos, a misocinesia, que é quando a pessoa só de ver o indivíduo ou o animal, enfim, ele já antecipa a possibilidade do som, e a resposta emocional, ela já acontece antecipadamente, ou seja, o som nem aconteceu ainda, o som não apareceu, mas só o movimento que a pessoa faz, que pode ser um movimento que pode gerar esse som,
já gera esse sentimento, esse distúrbio emocional, essa reação emocional negativa, extremamente intensa e raivosa, eu diria, tá? A hiperacusia é um outro tipo de sensibilidade auditiva que está ligada à via auditiva. A misofonia ela está ligada mais à via emocional. Existe uma alteração, sugere-se que exista uma alteração aí na comunicação entre a via auditiva e a via emocional, e é isso que gera essa resposta tão intensa na misofonia, a tal ponto de que a misofonia está sendo estudada ou avaliada como talvez um transtorno psiquiátrico. Então vai entrar talvez aí junto do rol das depressões, ansiedades, transtorno de estresse pós-traumático, toque, enfim, a misofonia talvez também um transtorno ligado muito mais à parte psiquiátrica, psicológica, necessariamente do que à parte auditiva. Tá? A hiperacusia não, a hiperacusia está ligada à parte auditiva, tá? Há uma sensibilidade na via auditiva. E a hiperacusia, o que ocorre é que sons de fraca ou de média intensidade, eles são lidos pelo nosso cérebro, pela área lá do cérebro que lê sons, como se eles fossem extremamente intensos, fortes, grandes. E isso gera um desconforto, uma dor até, é como se o som chegasse muito grande, muito forte lá dentro do meu cérebro. Eu falo que é como se o botão do volume tivesse ligado ao máximo. Então o som entra numa intensidade que não é tão grande, mas quando chega lá no meu cérebro, o botão do volume ativa e ele fica super intenso. Isso gera um desconforto, um incômodo ou até mesmo dor. Tá? Essa seria a hiperacusia e ela está ligada a uma alteração ali da minha via auditiva. E a origem disso pode ser diversa, como no zumbido, tá? A gente pode até conversar sobre isso também, se vocês quiserem, se tiverem dúvidas, tá? Ó, tem hiperacusia e sinto muitas dores no pescoço. A hiperacusia pode estar ligada a um componente somatosensorial muscular, tá? Então, avalie se, no seu caso, a hiperacusia pode estar ligada a essa questão muscular. Eu vou dizer muscular porque eu não sei como é que tá a estrutura, né, do pescoço, mas essa questão das dores aí no pescoço, tá? E aí a gente vai ter a fonofobia. A fonofobia já entra sim como um quadro de fobia, ou seja, algo da psiquiatria, da psicologia, como um quadro de um extremo medo, uma extrema fobia a sons. Então eu tenho medo que esse som vá me gerar uma perda de audição, eu tenho medo que esse som possa de alguma maneira me machucar, então eu deixo de ir a locais. A grande questão das sensibilidades em geral e da fonofobia não é diferente, é que a gente deixa de ir a locais, deixa de conviver com pessoas, deixa de fazer as atividades rotineiras do dia a dia, ou as atividades que a gente gosta ou gostaria de estar com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque os sons vão incomodar. Ou seja, quando a gente percebe, a gente está super isolado, a gente já não está com contato mais com as pessoas, a gente já não sai mais de casa, e essa é uma grande questão entre as sensibilidades auditivas, tá? Qual o tratamento para zumbido? Vou anotar aqui as perguntas para falar ali mais pro final, tá? Ok, então vamos lá. Vou começar aqui a responder as perguntas, vou deixar o relacionado a tratamento, eu vi que tem pergunta, tá? Eu anotei aqui pra gente falar de tratamento no final, tá? Porque aí a gente fecha com a questão do tratamento, pode ser? Então vou começar a responder as perguntas que deixaram lá na caixinha de perguntas. Se vocês tiverem perguntas, vão colocando. Eu tô aqui com uma caneta e um papelzinho pra gente poder ir anotando as perguntas e respondendo pra vocês, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta que surgiu lá na caixinha de perguntas é: o que é mais recomendado? Ficar no silêncio para criar uma espécie de habituação ou usar mascaramento com sons? Aqui a gente tem uma faca de dois gumes, tá? Por que eu te digo isso? Porque primeiro, a gente não vai fugir do silêncio o tempo todo, tá? Quando a gente tem zumbido, e aqui eu acredito que seja uma pergunta relacionada a zumbido, tá? Mas de qualquer forma, o mesmo vale para sensibilidade. Fugir do silêncio no caso do zumbido não é ideal, e ficar só no silêncio no caso da hipersensibilidade também não é, tá? Então, o que eu recomendo? Ficar no silêncio em si
Se for para eu ficar no silêncio e eu me envolver com o zumbido e eu alimentar os pensamentos negativos que eu tenho dele, e eu me irritar, e eu me incomodar, e eu não conseguir lidar com ele, não vai ter muita utilidade. Eu não faço habituação se eu tiver numa situação contrária, desfavorável à habituação. Para eu fazer uma habituação, meu cérebro tem que estar numa zona razoavelmente confortável, com uma neuroquímica adequada. É a mesma coisa que eu dissesse para você o seguinte: eu vou pregar um prego na sua mão e eu vou te colocar para fazer uma aula de alemão. Depois dessa aula, você me conta o que você aprendeu. Então, você vai para essa aula de alemão com um prego pregado na mão, com dor, aquilo ali doendo, latejando, incomodando. Você acha que você vai aprender alguma coisa da aula de alemão? Não vai, porque teu cérebro vai estar concentrado em resolver a dor. Então, ele vai concentrar em tratar de sobreviver. Nosso cérebro tem como instinto, isso a gente tem que lembrar sempre. O básico do nosso cérebro é sobrevivência. Então, ele vai ativar as vias que vão cuidar de sobreviver, de você passar por aquela situação e conseguir ficar bem. Então, se a dor existe, automaticamente você terá muito mais dificuldade de fazer aprendizagens. Então, nesse sentido, eu tenho cuidado com a ideia de vamos ficar no silêncio por ficar no silêncio, e com isso eu vou me habituar no sentido de me acostumar com o zumbido. Eu não entendo que isso seja produtivo, tá? Colocar sons mascarantes, o mascaramento é uma questão questionável. O mascaramento é quando eu coloco um som acima do zumbido para engolir a percepção do zumbido. Isso é questionável, nem sempre ele traz um alívio, mas não é uma solução completa, e a gente pode usar sons para fazer habituação neural, tá? E aí sim ter uma resposta talvez melhor. Então, assim, eu não sou fã do vamos fugir do silêncio porque ele é nosso inimigo, porque senão eu vou perceber o zumbido, porque isso automaticamente vai fazer você dar cada vez mais significado para o zumbido. Mas ficar no silêncio por ficar, para me estressar, para me incomodar, não vai ser produtivo no sentido de me fazer me habituar, me acostumar ou lidar melhor com o zumbido. Eu preciso trabalhar as minhas questões internas para que eu possa ficar no silêncio e conviver com a presença do zumbido de uma maneira, né, boa, vamos usar esse termo assim, tá? De uma maneira onde ele não tem um impacto negativo em mim, tá? Por favor, preciso de orientação por onde começo. Onde começa? Se tá com zumbido ou sensibilidade, começo do começo, médico otorrinolaringologista, de preferência otoneurologista, que é aquele profissional otorrinolaringologista que dentro da otorrinolaringologia se especializou na otoneurologia, ou seja, ouvido, tá? A área de zumbido, de tontura, de audição, a região da via auditiva. Então, eu sugiro você inicie por aí. Vamos fazer uma avaliação bem completa. A partir daí, esse profissional vai poder te orientar se você vai precisar do acompanhamento ou do tratamento de outros profissionais ou não, ou se o tratamento vai ser realmente por meio do otorrinolaringologista mesmo, tá? Qual o tratamento para zumbido somatosensorial? Zumbido somatosensorial é aquele zumbido de origem muscular, tá, gente? Existem diversas formas de tratar, depende do que parte somatosensorial está envolvido, o que é que eu tenho ali, qual é a minha condição. Então, eu vou ter aí terapia manual, fotobiomodulação, neuromodulação auricular vagal, eu vou ter agulhamento, enfim, então eu vou ter estratégias diferentes para o zumbido somatosensorial, dependendo do que é, de qual a região que tá e de qual a necessidade para mim, tá? A Lari colocou que o silêncio é meu inimigo. Lari, eu sei, eu entendo isso, que, né, pelo menos de início o silêncio parece um inimigo, mas ele não pode ser, porque a gente não vai poder fugir do silêncio sempre, né? Isso é contraproducente, eu não sou livre. Se eu tiver que fugir o tempo todo de alguma coisa, eu não sou livre. E eu preciso ser livre dentro do meu corpo. Então, o que eu sugiro? Busque ajuda para ressignificar esse zumbido, para tratar, né? E dentro do possível ver até onde ele vai. Se ele não necessariamente a gente, né, tenha como garantir que ele desapareça, que a gente consiga uma remissão.
mas pelo menos que ele consiga aí uma diminuição da intensidade do incômodo e estratégias diferentes para isso. E a terapia cognitivo-comportamental, sou suspeita, mas ela pode ajudar muito a lidar com essas situações e você poder experimentar situações de silêncio com uma outra estrutura, um outro significado em relação ao zumbido, tá? Oi, Andréia, amada da minha vida, você tá bem? Boa noite. Você utiliza resultados com sons binaurais em pessoas com zumbido? Eu nunca utilizei sons binaurais, tá? Em relação a tratamento de terapia sonora com zumbido, eu nunca utilizei os sons binaurais. Então, eu realmente não tenho prática nisso. Existem muitas pesquisas relacionadas a sons binaurais, existem algumas pessoas que dizem que tem um resultado interessante, mas eu nunca experimentei. Eu tenho meus receios com sons binaurais por causa de algumas experiências de alguns pacientes, então eu fiquei um pouco respostas mais assertivas ou mais consistentes da ciência com relação aos sons binaurais e quais usar exatamente para eu poder lançar mão deles em relação aos pacientes, tá? Eu entendo que sons binaurais, quando a gente vai tratar sistema simpático e parasimpático, aí sim a gente tem resultados bem legais. Então, o sistema simpático é o sistema nosso que prepara a gente para lutar e para fugir. Então, aquele sistema que deixa a gente ativo e alerta para situações de perigo, para uma resposta rápida a uma situação de perigo, né? E deixa a gente com a musculatura, inclusive, contraída e preparada para lutar e para fugir. E aí, o sistema parasimpático é aquele que é quando a gente está relaxado, órgãos funcionando, coração batendo no ritmo correto, o intestino e o estômago funcionando adequadamente, a circulação sanguínea correndo de forma adequada, então o cérebro está oxigenando da maneira correta. Eu não estou num sistema de me defender. O que ocorre muito é que dos momentos nossos, no nosso dia a dia, a gente está com o sistema simpático de luta e fuga, de defesa ativado, quando não necessita. Eu não estou numa situação de perigo. E é isso que gera muitos transtornos para nós. Nessa questão, quando eu quero equilibrar esses sistemas, os sons binaurais podem ser uma estratégia interessante. Eu não sei se, e aí eu não sei mesmo, que me falta conhecimento dentro disso para o zumbido, se não foi com esse olhar que eles talvez estejam estudando esses sons binaurais, tá? Vou ter que me aprofundar nisso para poder trazer esse conhecimento para vocês, tá? Prometo que eu vou dar uma olhada. Lari, eu tive perda auditiva mesmo, hoje uso aparelho, fiquei 3 anos sem zumbido e ele voltou, simplesmente desespero. Então, às vezes isso pode acontecer, então algo aí na tua via tá ativando, vale a pena investigar e verificar por que ele apareceu agora, tá? Então, Lari, entra em contato aí com a gente. Se você tá em Brasília, entra em contato com a gente, tá? Vamos fazer uma avaliação para ver o que a gente pode fazer para te ajudar, tá? E a Lari colocou aqui que ela cortou por medo café e açúcar. E, pode ser uma estratégia, mas não é para todo mundo e não necessariamente vai te trazer benefício, tá? Então, o que eu sempre sugiro? Avalia. Ou eu tomo muito café, eu tomo em horários não adequados, ou o café já deixa a gente ansioso, pode até não mexer com o zumbido, e isso realmente pode não mexer com o zumbido, mas pode mexer com a ansiedade, e a partir da ansiedade mexer com o zumbido, então a gente tem que ter cuidado com o café nesse sentido, mas não necessariamente a gente precisa eliminar o café da nossa vida. E o açúcar também, se é uma pessoa que tem um consumo de açúcar equilibrado, não tem problema com a glicose, a princípio não teria um porquê de a gente eliminar o açúcar, tá? Então, talvez não seja, a gente vai tirando as alegrias da vida, as delícias da vida, e o zumbido vai criando cada vez mais peso, cada vez mais significado, a gente vai agregando a ele cada vez mais uma sensação de falta de liberdade, de perder as coisas em função dele. Então, cuidado com os cortes extremos que não necessariamente têm uma indicação para você, porque senão a vida vai ficando muito sem graça e não precisaria ser dessa forma, tá? Oi, Ivan. Oi, Ivan, tudo bom? Boa noite. Aqui é o Ivan, antigo paciente da senhora. Estou bem com relação ao zumbido. Deixo aqui meu testemunho
de melhoras e adaptação da vida ao zumbido com a sua terapêutica. Abraço, querido! Bem-vindo! Que bom te ver por aqui! Nossa, que saudade! A gente fica com saudade de você, sabiam? A gente se apega, a gente é bicho apegado. Que bom te ver por aqui! Bom, vamos para a próxima pergunta. É possível uma pessoa conseguir não focar no zumbido? Existe razão científica para que uma pessoa não consiga tirar o foco dele? Excelente pergunta e vamos lá, vamos ao que eu comecei falando aqui. A gente sabe que a gente tem 80% das pessoas que têm zumbido, que não se incomodam com ele, que nunca vão para o meu consultório, nunca vão chegar até mim, não vão, provavelmente, né, se forem no otorrino, talvez o otorrino pergunte, você percebe algum barulhinho, ele vai contar que sim, e se incomoda, atrapalha? Não, só percebo quando tô lá no silêncio, de vez em quando aparece quando eu tô cansado, mas atrapalha, tira a concentração, o sono, alguma... Não, nada, não, viro pro lado e esqueço. Tá? 80% das pessoas, acreditem, tem esse zumbido que não incomoda, que não atrapalha, que não, enfim, gera esse desconforto todo, tá? Então, o que isso quer dizer? Que essas pessoas, elas conseguem, sim, não focar no zumbido e sim ter um significado diferente para o zumbido. Quando se descobriu isso há muitos anos atrás, foi se pesquisar o porquê, né? Então se pensou, vai ver o tipo de som mais agudo ou mais grave, vai ser mais incômodo ou menos incômodo, ou som chiado ou apito, vai ver, tem mais ou menos... Não viram diferença nenhuma. O tipo de som não é quem determina o incômodo. Se pensou que era o volume. Então, existe um exame que chama cufenometria, onde a gente mede de forma subjetiva o volume do zumbido lá na cabine de audiometria. O que se descobriu é que, na verdade, também não estava ligado ao volume, à intensidade do zumbido, porque tinham pacientes que tinham uma intensidade muito maior do zumbido e um incômodo muitas vezes menor daqueles que tinham uma intensidade muito pequenininha do zumbido, mas que percebiam ele muito forte, que ele era muito incômodo. O que se descobriu é que, na verdade, o que faz com que o incômodo seja maior ou menor, tá, na boa parte das vezes, relacionado ao significado que eu dou ao zumbido. E é por isso que a gente faz essas lives, esses vídeos, as postagens. Por quê? Porque toda vez que eu enxergo algo como muito perigoso, o meu cérebro tende a aumentar a minha atenção, meu foco para aquilo. Então vamos lá. Se eu dissesse para vocês o seguinte, vocês estão todos aí nas suas casas ou nos seus trabalhos, estão aí em algum ambiente. Eu dissesse para vocês o seguinte: me ligaram hoje, me disseram que aí onde você tá tem uma cobra solta, uma jararaca, mas não conseguiram pegar. Mas fica tranquilo, tá? Se você perceber assim um barulhinho ou sentir alguma coisa no seu pé e tal, só avisa que eu chamo a pessoa para pegar a cobra aí na sua casa, tudo bem? Primeiro, provavelmente vocês não ficariam aí no ambiente que vocês estão, né? Eu conto isso para os pacientes e com certeza a gente não ficaria num ambiente onde a gente suspeitasse que tem uma cobra jararaca, uma cascavel, ou seja lá o que for, solta no ambiente. E muito provavelmente vocês não prestariam atenção em mim. Vocês nem lembrariam da nossa conversa aqui hoje, caso vocês estivessem num ambiente assim. Porque o cérebro de vocês, volto a dizer, vai trabalhar para sobrevivência, para defesa. O que ele vai fazer? Vai colocar você atento a todo e qualquer som, percepção e até criar sensações que não existem. A gente chega, vocês talvez já tenham vivido isso em algum momento, uma barata solta em casa, alguma coisa assim, que a gente sente que tem uma coisa no pé, meu Deus, passou alguma coisa aqui. E na verdade não tinha passado nada, né? Então, se a gente tivesse essa condição, o nosso cérebro ia ficar completamente ligado em me defender. Sobrevivência. Nada de ficar prestando atenção na Lisiane. O que eu quero saber disso? Eu quero, na verdade, sobreviver. O que ele faz é que com o zumbido, à medida que eu vou entendendo ele como algo perigoso, algo que pode me deixar louco, eu vou falar um monte de coisa que não é real aqui, tá? Mas que passa na cabeça de boa parte, vocês me contem se não passa na cabeça de vocês ou não passou em algum momento na cabeça de vocês isso. É algo perigoso, algo que vai ficar cada vez mais forte, que vai me deixar doido, que vai me tirar o juízo, que vai fazer com que eu perca a audição, que vai me tirar o equilíbrio, que eu vou... enfim, alguma dessas coisas passou na cabeça de vocês? Alguma vez vocês já pensaram em alguma coisa assim? Se vocês
pensar em alguma coisa assim, saiba que o cérebro de você já entendeu o zumbido como algo perigoso e automaticamente se ligou a ele pra te defender. Ó, aqui ó, a Lari passa o tempo todo. Tudo isso que eu falei é mentira, tá? Não acontece, devo dizer. Mas pro cérebro, ele não sabe, ele não tem esse filtro, ele não tem esse conhecimento. Ele absorve isso como verdade. E a partir daí a gente começa a viver com essa verdade. Então, toda vez que o zumbido aparece, o que aparece de pensamento lá no fundo que eu nem vejo, que a gente chama de pensamento automático na psicologia? Que é aquele que às vezes eu nem percebo, eu nem vi que ele passou na minha cabeça. Eu só sinto um desconforto, uma agonia, uma raiva, uma inquietude, uma meu Deus do céu, esse negócio na minha cabeça e tal. Às vezes não consigo nem ver o que tá passando na minha cabeça, mas eu sinto o desconforto. Porque esse pensamento que tá lá, que tá salvo lá na minha cabeça como uma verdade, ele passou. E ele tá me guiando e tá fazendo com que cada vez eu fique cada vez mais atenta ao zumbido, mais incomodada e que entre num ciclo vicioso difícil de quebrar, tá? Eu já pensei que ele pode ficar tão alto que eu não escutarei mais nada. Até isso é fato, tá? As pessoas têm medo que ele fique tão alto que eu não escuto mais nada. Então isso não vai acontecer, saiba disso, tá? Acho que respondi. Então, assim, sim, é possível não conseguir focar tanto no zumbido. 80% das pessoas que têm zumbido nem lembram dele, não focam. E a diferença entre elas e quem tá sofrendo está ligada ao significado que a gente dá a ele, tá? Não necessariamente a causa, não necessariamente a nada de outras características do zumbido, mas como eu interpretei esse som. E aí a maneira como eu lido com ele a partir de então, tá? Perceber barulho interno no cérebro, na cabeça, é normal e não significa ser zumbido. A gente chamaria isso de zumbido. Qualquer som que eu percebo que é dentro da cabeça, que é dentro de mim e que não é de fora, a gente dá um nome de zumbido. É que é natural, ou é comum, ou é possível nós percebermos zumbido ou percebermos zumbido em algum momento da vida, por fatores diversos e não necessariamente algo que fique, enfim, e não necessariamente algo que precise incomodar-se. Então, sim, a gente consideraria zumbido e ele não necessariamente precisa ser algo incômodo ou, né, difícil ou algo ruim, tá? Depois do zumbido eu me sinto mais cansada, então isso realmente acontece. Existem algumas pesquisas mostrando que existe um desgaste, mas imaginem vocês que, assim, eu vou passar para vocês 10 tarefas por dia. E eu vou pedir para que vocês tentem fazer essas tarefas, em 10, vou contar 3. 3 tarefas e eu quero que vocês façam as 3 tarefas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O que nós sabemos, o cérebro não é capaz de focar, prestar atenção em mais de uma coisa de cada vez. Então, quem tem zumbido, um zumbido forte, incômodo, tá o tempo inteiro tirando o foco do zumbido, né? E tentando concentrar em outra coisa, ou tentando dividir o foco em 2 coisas, ou 3 coisas, ou 4 coisas ao mesmo tempo. Isso é desgastante, o cérebro cansa mesmo, tá? Então essa sensação de cansaço, ela é real, tá? Ela realmente cansa quando a gente tá tentando aí nessa guerra prestar atenção no zumbido e em todo o resto do que tá acontecendo na minha vida, tá? Ivan, meu coração saudoso, parece tomar um chá. Jaqueline, tem zumbido há 20 anos, passei 15 anos sem me incomodar e ele de 3 anos pra cá descontrolou. Logo depois de vários exames descobri que a minha tireoide estava descontrolada e 2 nódulos. Sim, o zumbido pode vir por alteração da tireoide, lembrando que tireoide ela é um órgão que secreta hormônios. E alterações hormonais podem estar ligadas ao aparecimento, ao surgimento, à manutenção do zumbido, tá? Será que tem alguma coisa relacionada? Também relaciona a vacina do Covid e não tem uma reação muito boa. Então, vale investigar, tem que equilibrar os hormônios da tireoide, tá? Só de equilibrar os hormônios da tireoide a gente vai saber o quanto ela está participando ou é responsável ou não, então, e até porque é uma questão de saúde, então a gente precisa desses hormônios equilibrados, e aí sim pode ter outras participações, e a única maneira de a gente saber realmente é investigando, tá? A minha aluna aqui, amada da minha vida. Vamos lá, então vou continuar com as perguntas. Se é possível fazer algo em 20 dias? Sim, tá, Lari? É possível sim, tá? Você concorda com o laser? Fiz uma fono aqui em Brasília em fevereiro. Então, o laser tem entrado na minha vida aí esse ano, porque as
ciência começou a ficar mais robusta no quesito tratamento por laser. O que ocorre é que a indicação de laser não é para todo e qualquer paciente com zumbido, então a gente também precisa saber para quem indicar e qual protocolo adequado usar. A grande questão do laser, na verdade, até eu vou dizer assim, do que eu entendo, tá? Talvez outras pessoas vejam de uma maneira diferente, tá? Até o final do ano passado, a gente não tinha nada muito robusto, e aí a coisa foi criando um corpo, e agora a gente tem uma ciência um pouco mais direcionada e com resultados mais consistentes em relação a ele, mas como todo e qualquer tratamento para zumbido, ele não é para geral, tá? Ele vai curar todos os zumbidos da vida, não funciona assim. Tá? Zumbido, não existe um tratamento para todos os zumbidos. Então, precisa avaliar e precisa verificar o protocolo que a pessoa fez, tá? Uso do aparelho auditivo, vale a pena tentar? Sim, super vale a pena tentar. Se existe uma perda de audição, essa perda de audição muitas vezes, se corrigida, pode ser que exista aí um alívio em relação ao zumbido, tá? Então, sim, vale a pena tentar se houver uma perda de audição e até para estimular a sua audição, dependendo do tamanho dessa perda, é algo que realmente pode ser importante, tá? DTM causa zumbido? Sim, DTM pode estar relacionada à causa do zumbido, sim. DTM é o distúrbio temporomandibular, que é a alteração dessa região aqui, né, que abre e fecha a boca. Tá? E quando a gente tem alteração nessa região, ela pode, se a gente perceber, tá bem coladinha ali na minha orelha, né, ela pode estar relacionada à presença, à existência, à manutenção do zumbido. Tá? Tiago, tive crise de ansiedade há 2 anos e fiquei com sequelas, com zumbido. Tenho percebido que piora quando estou estressado. Isso é uma característica muito comum, até um post que eu coloquei essa semana falando do estresse relacionado a zumbido. Tem muita pesquisa mostrando isso e obviamente relatos, né? Isso a gente vê todos os dias, os relatos dos pacientes falando, né, de situações de ansiedade ou de estresse, terem uma tendência a aumentar a percepção do zumbido. Eu vou ser bem tendenciosa e eu vou te sugerir de você buscar, se isso é uma questão para você, de você buscar terapia cognitivo-comportamental, um tipo de psicoterapia, que quando direcionada para o zumbido tem respostas realmente muito interessantes com relação ao zumbido, de tudo que há de tratamento publicado na ciência. A terapia cognitivo-comportamental até o presente momento é aquela que tem melhores resultados no tratamento do zumbido ao redor do mundo. Então, de todas as pesquisas, quando faz um tipo de análise que chama meta-análise, que a gente avalia todas as pesquisas publicadas a respeito de tratamentos para zumbido, o que traz melhores respostas, curiosamente, a terapia cognitivo-comportamental direcionada para zumbido, tá? Então, não é qualquer psicoterapia, mas uma coisa mais direcionada para zumbido. E sim, tem excelentes respostas e talvez, pela tua colocação aí, seja uma indicação interessante para você, tá? Como o zumbido é psicológico, é algo físico ou uma ilusão. Eu não entendo ilusão e eu não vejo nada de psicológico como algo não real ou não físico, tá? Porque tudo que é psicológico, a gente tem neuroquímica e neurônio envolvido. Então, tem algo físico sim, tem neurônios ativados, tem uma química cerebral que retroalimenta essa via. Então, tem algo ali real, tá? O que acontece é que a psicoterapia consegue modificar esses neurônios, modificar essas conexões e modificar o funcionamento neuroquímico do cérebro. Então, essa é a lindeza, vamos dizer assim, desse tipo de tratamento, tá? Acordo com o zumbido e depois de um tempo ele diminui muito, fica um tempo assim e depois vai aumentando novamente. Nesse tempo de manhã, às vezes, até penso que está desaparecendo. E ó, que coisa boa, ele é um zumbido que modula, que nem sempre é igual, então a gente tem chance de mexer nele, tá? Então, se fosse você, buscaria um tratamento adequado que você tem chance de ter uma melhora, um pouquinho mais de estabilidade minimamente com relação ao zumbido, tá? Como acabar com o zumbido sensorial? A gente não tem uma fórmula para acabar com o zumbido, seja ele de qual origem for ou de qual forma for, tá? A gente precisa avaliar individualmente e verificar qual é a situação individual e qual a indicação de tratamento, tá?
A quiropraxia ajuda com zumbido por conta da DTM. Eu nunca vi nenhum artigo científico ou um conjunto de artigos científicos que indicasse a quiropraxia como uma estratégia, tá? Apesar de ouvir relatos de pacientes que sentem melhora com a quiropraxia, tá? Mas eu nunca vi nada cientificamente corroborando a quiropraxia como uma estratégia, tá? Fiz a cufenometria, deu 5 dBs, isso é baixo? 5 dBs é sinal de que o zumbido está 5 dBs do mínimo que você ouve. Sim, é baixo, tá? É um som realmente bastante baixo. Ele, supostamente, se a gente ligasse a televisão, ele desapareceria. Se você botasse qualquer sonzinho que fosse, por exemplo, a minha voz, numa conversa normal, aí diária, ela tá em torno de 50 a 60 decibéis. Então, imagina que 5 decibéis é nada. Se eu abrir a boca para falar sussurrando, ele sumiria. Isso não quer dizer que você perceba ele, que lá dentro da sua cabeça ele não apareça de uma forma mais intensa, tá? Mas a princípio seria uma intensidade realmente baixa. E curiosamente o zumbido tem uma tendência a ser um som fraco, tá? No máximo aí em torno de 20 decibéis acima do limiar. Então o zumbido teria aí uma intensidade, um volume de até 20 decibéis, tá? O que é realmente baixo. O que não, volto a dizer, não necessariamente seja a percepção da pessoa, mas é a intensidade real dele. Você veja como o cérebro é capaz de ligar o botão do volume lá pra gente e botar coisa pra ferver, né? Quem trata o zumbido sensorial, eu não sei se você tá falando sensorial, porque sensorial pra mim é o zumbido que seria de alteração coclear, ou somatosensorial, aí eu já não sei. Se for somatosensorial, fonoaudiólogo ou fisioterapeuta que trabalhe com isso, com o zumbido, tá? E com o zumbido somatosensorial. E se for sensorial, o otorrinolaringologista e fonoaudiólogo, tá bom? Vamos para a próxima pergunta que deixaram lá? Eu tô aqui com um papelzinho, não reparem não, que a tia tá cega, tem que botar longe. Dor de cabeça pode aumentar a intensidade do zumbido? Sim, tá? Então lembrem o seguinte, o zumbido, ele tem uma circuitaria que é lá no córtex, lá no cérebro. Então, se você tem qualquer alteração lá no cérebro, né, aumentou ali a pressão, a circulação tá maior, houve uma hiperativação de alguma região e tal, sim, isso pode fazer com que o zumbido pareça mais forte ou apareça mais forte. Então, sim, a dor de cabeça pode fazer com que a percepção do zumbido aumente, tá? Enquanto eu tô com dor de cabeça, o zumbido aumenta. E para muitos, a sensação é de que o zumbido causou a dor de cabeça, e eu já quero deixar bem claro que isso não acontece, tá? O zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença. Então, ele não vai te causar dor de cabeça, tá? Ele pode ser decorrente, na verdade, a dor também é um sintoma, tá? Mas o que tá causando a dor de cabeça também pode estar causando o aumento da percepção do zumbido, tá? Então, que fique claro em relação a isso, tá? Existe diferença em quem percebe zumbido nos ouvidos e quem percebe na cabeça? A princípio, a gente não teria uma diferença em relação a percebe no ouvido ou percebe na cabeça, tá? Para nós é zumbido da mesma forma, o tratamento e o diagnóstico não necessariamente vão mudar em função da localização da percepção, tá? A gente pode perceber ele na orelha, pode perceber na cabeça, tem pessoas que percebem no rosto, tem pessoas que percebem atrás, tem pessoas que sentem como se fosse uma vibração, então diversos tipos de percepção e localização de percepção, tá? Zumbido e ouvido tampado, pode ser DTM, o Torrino diz que tá tudo ok da parte dele. Pode ser DTM, pode ser alteração somatosensorial muscular, pode ser alteração de tuba auditiva, do funcionamento ali do canalzinho que liga o fundo do nariz, ali atrás do nariz com a orelha, e que ele equilibra a pressão ali de dentro da tuba, que nem quando a gente mergulha ou anda de avião. O meu tá um pouco disfuncional, que eu tive uma situação na semana passada e tô com ela ainda disfuncional, aqui minha tuba. Então, sim, pode ser diversas causas aí do ouvido tampado. Eu estudaria aí a possibilidade de questões musculares, tá? Seja de tuba, seja da DTM, seja da musculatura aí da região, tá bom?
perda auditiva sempre é a causa do zumbido, e aqui a gente entra numa questão filosófica, até eu diria, onde a gente tem diferentes tipos de interpretação por diferentes tipos de profissionais. Então, para alguns estudiosos e profissionais, eles entendem que sim, que a perda de audição é a causa de todos os zumbidos, base, né? Não a única, mas uma das causas de todos os zumbidos, que ela está sempre envolvida, vamos dizer assim, no zumbido. O que eu entendo que não necessariamente, que talvez uma alteração auditiva temporária, lá quando o zumbido apareceu, e às vezes essa alteração auditiva já se corrigiu, e não necessariamente essa pessoa tenha uma perda de audição definitiva, ou uma perda de audição em progressão, ou tenha alguma coisa assim, mas que essa perda temporária, ou essa diminuição temporária da audição, por uma gripe, às vezes, por uma otite, por uma sinusite, por um ouvido tampado, né, num voo, por, enfim, qualquer coisa do gênero, que muitas vezes se corrige, não deixa sequelas definitivas no quesito audição, mas que muda a circuitaria lá no nosso cérebro. E essa mudança da circuitaria, sim, geraria ou manteria o zumbido, tá? Então, eu acredito que sim, que uma perda de audição temporária talvez possa estar envolvida, mas eu não acredito que seja a perda de audição a causa de todos, ou estar envolvida na causa de todos os zumbidos, tá? Você atende online também? Sim, atendo online como fono e como psico, tá? Para tratar zumbido, para tratar um pouco de tudo, psico, um pouco de tudo. Henrique, estalos ao engolir apenas, pode ser a DTM? Alguma disfunção no tensor de véu palatino? Pode ser, tá? Pode ser uma disfunção, teria que ver o estalo, teria que avaliar, tá? Mas pode ser DTM, pode ser alteração da região ali muscular do palato, tá? Pode ser sim. Então, eu pensaria em algo somatosensorial, algo muscular, com certeza, em relação a esses estalos, então vale a pena investigar, tá, Henrique? Então, procura um fisioterapeuta ou um fonoaudiólogo que tenha conhecimento nessa questão somatosensorial para poder te avaliar e te tratar, e relacionada a zumbido, tá? Então, assim, eu sempre gosto de ressaltar isso, assim, eu fui na físio e tal, mas é uma físio que fez uma formação relacionada a zumbido, que tem experiência em zumbido, eu fui numa fono, a fono tem diversos tipos, né, de especialidade dentro da fono, dentro da físio, e nem sempre a gente sabe de tudo, né? Então, assim, se vocês viessem para mim e dissessem, eu tô com problema para engolir, eu tô engasgando, isso seria uma área da fono que eu diria, olha, gente, eu não tenho nenhuma chance de começar a entender. Outras áreas da fono eu até tenho. Essa é uma, por exemplo, que eu não tenho. E eu vou ter que encaminhar para um profissional que tenha conhecimento, que tenha formação, que tenha, enfim. A mesma coisa vale em relação ao zumbido, tá? Ok. É possível com a terapia cognitivo-comportamental deixar de sofrer com o zumbido? Sim, sim. Como eu falei, terapia cognitivo-comportamental é o tratamento hoje pela ciência, dentro de tudo que mais foi estudado, que mais está pesquisado, que mais está corroborado até o presente momento, dentro da ciência, é o tratamento mais eficaz com relação ao zumbido, tá? Volto a dizer, ninguém, nem a terapia cognitivo-comportamental, vai prometer sumir com o seu zumbido. Então, se você ler alguma coisa aí na internet, aí no Instagram, dizendo que tem aqui uma coisa que faz o seu zumbido desaparecer, corra. Este não é um profissional que está sendo honesto com você. Ninguém, até hoje, isso não é no Brasil, isso é em qualquer lugar do planeta, tem como saber qual é o paciente que vai entrar em remissão, nem como prometer e nem como jurar para você que tem aqui um tratamento que vai fazer a remissão do seu zumbido. Não sabemos, tá? Cada caso é um caso, a gente nem sabe como cada paciente vai evoluir. Eu avaliei o paciente, eu vou ter como dizer para ele se vai sumir ou não? Não tenho como saber. Tá? Eu tenho como desconfiar aí das questões que estão envolvidas, eu tenho como saber o que pode estar envolvido, eu tenho como montar uma proposta terapêutica, garantir que essa proposta chegará num final onde o zumbido vai desaparecer, nunca, jamais, e se alguém fizer isso, eu volto a aconselhar, vá embora, cuidado, porque não é um profissional que está comprometido com a verdade até o presente momento. Isto, infelizmente, não é uma realidade, é uma possibilidade de a gente prometer esse tipo de coisa ou saber
definir quem vai entrar em remissão ou não, tá? Tenho rinite, está acumulando muita secreção. Penso que está acumulando na entrada da tuba auditiva e esses estalos podem ser por não drenar adequadamente. Pode ser isso sim, tá? Nariz e tuba auditiva tem uma relação íntima, tá? Minha questão com a tuba, que eu ainda tô remando aqui, foi em função do nariz, tá? Então, nariz e tuba auditiva, porque a tuba chega aqui atrás do nariz. Então, se a gente tiver alguma alteração, rinite, sinusite, qualquer coisa assim, ele pode alterar a tuba e sim, pode ter uma relação, tá? Vale conversar com o teu médico otorrinolaringologista, fazendo um tratamento adequado e ver o resultado que isso chega e ver se a tua tuba, a musculatura da tuba, tá funcionando adequadamente. Você não tem que fazer, eu brinco que é musculação, né? Mas fazer o tratamento pra musculatura se reorganizar, tá? Vamos lá, indicação de profissional, depois se vocês quiserem, eu não conheço muita gente, eu sou bem bicho do mato, gente, mas se vocês quiserem, aí vocês escrevam no inbox, que aí se eu conhecer alguém no local, eu indico, tá bom? Usar fone de ouvido só na hora do treino, pode piorar o zumbido? Vamos lá, fone de ouvido, nosso grande vilão. Vamos tirar essa ideia de que fone de ouvido é algo tão terrível assim, tá? Então, fone de ouvido, ele pode ser usado, ele não é tão terrível assim, desde que a gente não coloque esse som em forte intensidade. Então, se o som é fraquinho, se alguém parar do meu lado e falar alguma coisa, eu consigo entender, enfim, consigo ouvir o que está acontecendo ao meu redor e tal, ok, use o seu fone com sossego, é durante o treino, você vai treinar 1, 2 horas, imagino eu, no máximo, né? Por dia, não tem problema nenhum. Qual é a grande questão? Normalmente a academia é barulhenta, eu vou tentar concorrer com os outros sons e nisso eu posso colocar ele numa intensidade muito forte. Então, cuidado com relação ao volume do som que você está colocando no fone, tá? E a segunda coisa é a quantidade de horas que eu uso. Então, não só o volume, mas um uso muito intenso do fone de ouvido, isso pode não ser adequado, tá? Se o zumbido piora, eu tô usando fone, tá baixinho, eu não tô concorrendo com o resto dos sons da academia, tá super de boa e tal, e eu termino o meu exercício físico com um zumbido pior, eu investigaria se tem alguma participação ou questão de circulatória ou uma questão muscular envolvida aí no zumbido, que isso também pode acontecer quando esses pacientes, quando essas pessoas que sentem que o zumbido pode ter um incremento depois da atividade física, tá? Então, o zumbido a atividade física tende até a diminuir, aliviar, libera uma química muito boa, mas em alguns casos, às vezes quando tem uma colaboração muscular aí, pode ser que isso aconteça, tá? Tem exercícios para tuba auditiva? Sim, tem exercício para tuba auditiva, tá? É bem divertido. É divertido para fono aqui, né? Eu sei. Mas tem exercício sim, tá? Tem tratamento, tá? O abafador de ouvido ajuda a diminuir alguns gatilhos da misofonia. Então, olha, a gente tem sim o abafador como um aliado, muitas vezes, no tratamento, para trazer um pouco de conforto, um pouco de paz para quem tem misofonia. Eu uso ele durante o tratamento, sim, tá? Eu não retiro as ferramentas que a gente tem para ter sossego durante o tratamento, mas eu não sou uma adepta do uso do abafador por longos períodos e do abafador como um recurso longo ou intenso de uso, porque a tendência é que à medida que eu me preservo, que eu abafo o som, que eu me retiro dos sons, que eu não me exponho aos sons, a minha sensibilidade tende a aumentar, seja na misofonia, seja na hiperacusia. Então, a gente tem uma tendência a buscar a exposição, obviamente que tratando e que deixando a pessoa numa situação mais confortável possível e ir graduando essa exposição. Eu sempre falo isso, então, eu tenho misofonia, eu vou lá sentar no lugar, na frente da pessoa que faz aquele som, vou dizer para ela isso, faça esse som, que eu vou ficar aqui sentada e eu vou aguentar. Você vai acabar pulando o pescoço da pessoa. É isso que vai acabar acontecendo. Então, a gente vai fazendo uma exposição gradual. Eu sempre falo que assim, se eu tenho medo de altura,
e eu vou botar o paciente para pular de bungee jump, eu não vou, mas talvez a minha meta final seja ele pular de bungee jump, talvez, se ele quiser, né? Mas a gente vai fazendo uma exposição gradual, isso se chama dessensibilização dentro da psicologia, e a gente usa essa dessensibilização também com relação à misofonia e hiperacusia, tá? Então, sim, ele pode ser um recurso, o abafador, mas ele não pode ser uma ferramenta de uso prolongado, contínuo, porque isso pode representar uma piora da sensibilidade, tá? Qual tipo de psicólogo ajuda na terapia de quem tem zumbido? Psicólogo que tenha formação em terapia cognitivo-comportamental e que tenha experiência com zumbido, tá? Porque aí precisa focar a terapia cognitivo-comportamental para o zumbido, tá? Então, tem que ter esse detalhezinho aí também, tá? Eu tenho hiperacusia, uso fone com redução ativa de ruído. Se não usar, o zumbido aumenta, mas sem o som, é só para o som não ser tão alto, não ficar tão alto. Viagens longas, caminhar na avenida, tem que ser com proteção. E só procura não usar, né, em situações, às vezes a gente antecipa, vai que acontece um som, aí já fico com ele. Procura não fazer isso, tá? Em situações que você sabe que o som tá ali, vai se expondo gradualmente, tá? Câmara hiperbárica pode ajudar no zumbido. Tem algumas pesquisas que sugeriam que a câmara hiperbárica pode ajudar no zumbido, mas eu acredito até que, assim, não é primeiro, não é para todos os zumbidos, não é para todo mundo, enfim, é uma situação difícil de encontrar, e a gente também não tem nenhuma garantia, nenhum resultado científico que indique isso como um tratamento indicado assim para zumbido, como a gente tem outros tratamentos que sim, que a ciência corrobora como tratamentos para o zumbido. Quem tem misofonia tem possibilidade de usar aparelho? Eu não consegui. Aparelho auditivo, aparelho ortodôntico, misofonia, a princípio, se você tem uma perda de audição e tem misofonia, a princípio para misofonia não sei se seria um problema. A princípio, a misofonia está ligada a sons específicos. Será que você não está com uma hiperacusia? A hiperacusia já vai ser uma situação um pouco mais delicada no ajuste do aparelho, e aí sim eu sugiro você tratar a hiperacusia antes ou mitigar a hiperacusia dentro do possível para daí poder adaptar o aparelho. Agora, para a misofonia em si, a maioria dos pacientes com misofonia, em quase grande maioria, né, não tem perda de audição, não está ligada à perda de audição à misofonia, e a princípio não teria por que não se adaptar o aparelho, tá? O que você acha na autoesclerose, o que você acha de cirurgia? Olha, Renato, a autoesclerose é uma possibilidade, é a questão da cirurgia, depende de caso para caso, tem que avaliar seu caso, a sua audiometria. Então, o que eu te sugiro, conversa com o teu médico otorrinolaringologista, senta com ele, anota papel. Eu sou cognitivo comportamental, a gente adora um papel e uma caneta, tá? E adora uma listinha. Então, anota lá prós e contras de fazer a cirurgia, prós e contras de não fazer, quais as outras opções que você teria de tratamento, prós e contras de cada uma, mede isso e avalia. Toda e qualquer escolha vai ter seus riscos, tá? A cirurgia também, ninguém tem uma garantia, então vale a pena conversar qual é o teu caso, qual é a tua audição, o que está acontecendo contigo, para poder avaliar se a cirurgia é indicada ou não. Tem muitas pessoas que ficam excelentes pós-cirúrgico, realmente melhora muito, tem um resultado muito, muito bacana. Então sim, a cirurgia existe como uma possibilidade terapêutica, justamente porque para muitos casos ela realmente é uma estratégia muito interessante. Agora, para outros não seria tão interessante assim. Então, difícil dizer sem a gente saber, e também não acho que eu seja o profissional adequado. Acho que você teria que conversar realmente com um otorrinolaringologista, ou talvez pedir opinião de mais de um otorrino, que é quem faz a cirurgia, então consegue medir os riscos, consegue ver com você aí quais são as possibilidades reais. Então, tem que ser algum cirurgião que possa te orientar. Sempre que for fazer cirurgia, eu sempre sugiro, olha, procura mais de um profissional, conversa para você ver o que dizem, o que recomendam, se fala a mesma coisa. Eu costumo dizer, procure 3, porque aí você tem, né, um número ímpar, e aí você consegue ter aí um direcionamento maior para você tomar a sua decisão, para você fazer a sua escolha, tá?
Ahn, Acho que escuto o meu próprio cérebro trabalhando na cabeça. Isso pode não significar zumbido, autofonia. Eu acho que foi a pergunta que aconteceu mais cedo, né? Então, você escutar, assim, os sons lá do cérebro, perceber sons. A gente chamaria qualquer percepção de som de zumbido. E isso não necessariamente é um problema, tá? Zumbido não necessariamente é um problema. 80% das pessoas que têm zumbido não se incomodam. Ele não é um problema para essas pessoas. Então, isso não precisa ser um problema para você. Perceber sons, eu percebo. Quando tô muito cansada, eu deito na cama e percebo lá um barulho, tá? É só quando eu tô muito cansada, quando eu não tô nem reparo, talvez, pode ser isso. Ou acho que talvez não fique nem intenso, né? Então, mas também não é um problema, não é uma questão, não tem alteração auditiva, não tem nada que justifique pensar em algo como algo ruim, perigoso ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, muitas vezes é natural, talvez, perceber alguns sons do nosso corpo e tá tudo bem, tá? Zumbido tem a ver com problema auditivo, que também a gente conversou mais cedo, e aí a pessoa colocou, eu até pensei que poderia ser um problema neurológico. Pode, em alguns casos, ser um problema que envolva o neurologista, tá? E pode ter a ver com a questão da audição ou não, tá? Tá perguntando aqui se o terapia cognitivo-comportamental consegue tirar o incômodo do zumbido. Eu já respondi essa pergunta, acho que você deixou na caixinha de pergunta, tá? Pode sim, tá? A terapia cognitivo-comportamental tem tudo para mitigar grandemente, te trazer conforto em relação ao incômodo do zumbido, tá? A terapia cognitivo-comportamental não consegue prometer eliminar seu zumbido, obviamente, nada pode prometer isso, tá? E a terapia cognitivo-comportamental nem tem esse objetivo, mas ele tem sim como objetivo modificar as sinapses e conexões internas lá do cérebro, que faz com que a gente tenha um incômodo bastante reduzido ou até um incômodo zero em relação ao zumbido. Eu posso perceber e tem incômodo nenhum, tá? Lari, entra em contato com a gente que eu falo dos tratamentos, tá? Eu te mando lá um linkzinho, tem no nosso Instagram também, tem ali os tratamentos que eu faço, tá? Terapia manual, eu faço a terapia sonora, fotobiomodulação, neuromodulação auricular vagal, terapia manual, agulhamento, mindfulness. Eu utilizo terapia cognitivo-comportamental, utilizo diversas estratégias dependendo da necessidade do paciente. Aparelho auditivo, quando o paciente precisa eu testo, não vendo, não é a minha parte, mas eu testo. Gerador de som via aparelho auditivo, se for fazer terapia sonora via aparelho, em alguns casos a gente também coloca. Então depende da necessidade de cada um, a gente tem estratégias diferentes de tratamento, tá? Quem tem perda auditiva pode vir a ter demência no futuro. Então vamos lá. Perda auditiva, existem muitos estudos recentes. Dentro da neurologia, eu faço uma pós-graduação em saúde mental, que é uma pós-graduação coordenada por neurologistas, e me chamou muita atenção porque na primeira aula eles colocaram fatores de risco para a saúde cerebral, e lá estava a perda de audição. Eu ainda comentei com alguns colegas que eu acho que os neuros que estão bem atualizados valorizam muito mais a perda de audição do que muitos de nós que trabalhamos com ela. A perda de audição, hoje a gente sabe que perdas de audição importantes, quando não tratadas, sim, elas aumentam a chance de a gente ter eu vou usar o termo deteriorização, não sei se seria esse termo, mas uma alteração, um prejuízo, né, do funcionamento do cérebro, um risco aumentado de demência, de Alzheimer, tá? E aqui não é para assustar, mas é para alertar, sim, a perda de audição precisa ser tratada, tá? Então conversa com o profissional que está te acompanhando e avalia como é que está a tua perda, qual o grau dessa perda, de repente teste o aparelho auditivo para verificar se você fica bem, tá? A gente sabe que perdas de audição importantes que não são tratadas, sim, aumentam em torno de 42% o risco de Alzheimer e demência. Então, a gente tem que ficar alerta, sim, tá? Como diagnosticar a síndrome do tensor do tímpano? Então, a síndrome do tensor do tímpano, na verdade, ela é uma alteração que acontece lá
na nossa, num musculinho que tem lá dentro da orelha, que ele é responsável por tracionar o tímpano, tá? Quando a gente tem um som muito forte, então ele é um esquema de proteção da nossa orelha. Então ele traciona para que o movimento não seja tão intenso e que com isso os ossículos não movimentem tão intensamente, não batam lá dentro da cóclea nas células de forma a machucá-las, de forma a lesioná-las, tá? Para a gente diagnosticar a síndrome do tensor do tímpano, você pode desconfiar dela com base em algumas características. Então, por exemplo, zumbido do tipo clique, de batidas, sensação de vibração no ouvido, né? Ou vibração no tímpano, dor aguda dentro, ao redor da orelha, dor no ouvido, na orelha, sensação de pressão ou de bloqueio. Então, pode ser tuba, pode ser síndrome do tensor do tímpano, dor ou dormência, sensação de queimação, vertigem, dores de cabeça, audição abafada ou distorcida. Então, tudo isso pode fazer a gente desconfiar da síndrome do tensor do tímpano. Diagnóstico dela você pode fazer via ou um otorrinolaringologista que consiga, né, que tenha conhecimento, experiência e consiga diagnosticar, ou com um profissional fisioterapeuta ou fonoaudiólogo que tenha essa formação, que trabalhe com zumbido e que também consiga avaliar, diagnosticar essa síndrome e aí, enfim, fazer um diagnóstico diferencial, vamos dizer assim, do que está acontecendo ali na tua orelha e se realmente é a síndrome do tensor do tímpano, tá? Nós já estamos no horário, mas para finalizar, vou passar aqui um pouquinho do tempo, se eles não tirarem a gente do ar. Qual o tratamento para zumbido? Então, eu falei que ia deixar para o final e vou realmente. Qual o tratamento para zumbido? Tratamento para zumbido varia da necessidade da indicação individual de cada um. Não existe um tratamento único para todos os zumbidos, isso precisa ser muito claro e muito forte para vocês, tá? Não existe, o fulaninho tomou aquilo ali e resolveu. Ok, talvez para ele aquilo ali era o que estava causando, o que estava gerando, e na hora que ele tratou dessa forma, ótimo. Mas o zumbido tem diversas diferentes possíveis causas e combinações de causas, né? O zumbido dificilmente ele vem de uma causa única, então ele tem múltiplos fatores que fazem ele startar, e muitas vezes ele tem estrutura diferente que mantém ele, que faz com que ele permaneça. Então, vocês vão ver diversas pessoas que tiveram, sei lá, zumbido quando tiveram otite. E vai ter pessoas que passou otite, o zumbido foi embora, e algumas delas, depois da otite, o zumbido ficou. Então, o que faz com que fique e o que faz com que vá embora é que precisa ser identificado para poder ajudar no tratamento adequado. Então, não existe um tratamento para todos os zumbidos. Existem tratamentos e normalmente combinações de tratamentos que talvez sejam mais adequados para cada caso. Então, o que eu sugiro para vocês? Obviamente, antes de tudo, o otorrinolaringologista avalia. A partir dali ele vai te encaminhar para um profissional ou outro que trabalhe com zumbido e que possa fazer, se for o caso, ou o próprio otorrino, dependendo do que for a causa, vai tratar, mas que possa fazer os tratamentos ou o tratamento adequado para a tua necessidade, tá? Então, acho que de tratamento, o que eu quero deixar para vocês é isso. Não existe fórmula mágica, não existe um tratamento único para todos os zumbidos. Então, procura uma ajuda especializada e um tratamento individualizado para que você possa... E tenha paciência, tá? Os tratamentos também não são assim, eu fui numa sessão, não resolveu nada. Não vai. Dificilmente em uma sessão a pessoa sai zerada. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ter que sim retornar, o tratamento é continuado, o tratamento é prolongado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, né? Ninguém aprende uma língua do dia para a noite, né? Quando eu vou no fisioterapeuta porque eu torci o pé, não é uma sessão de fisioterapia, meu pé desinchou e eu tô caminhando e estou andando sobre esse pé como se nada tivesse acontecido. Mudanças, eu funciono de uma forma, eu tenho uma característica de ser mais explosiva, e aí eu decidi que eu não vou ser mais explosiva, eu nunca mais vou ser explosiva, eu nunca mais vou ter nenhum ímpeto, eu nunca mais vou ter que me controlar, não vou ter nenhuma situação que vai me desafiar. Isso não existe,
né? Então não tem como. Infelizmente ou felizmente, no caso do zumbido também é assim, né? Não é uma situação, um evento, uma decisão, uma manipulação que vai muitas vezes resolver e zerar o seu caso. Vai precisar repetir, vai precisar rever os tratamentos, ver as combinações para que isso possa trazer resultado. Eu sei que muitas vezes isso é frustrante, a gente está sofrendo e a gente quer respostas rápidas, mas infelizmente não é assim que funciona, tá? E a gente precisa seguir o percurso para que a gente possa ter um resultado bom. E sim, existe tratamento, sim, você pode ficar muito bem do zumbido, ninguém vai te garantir que ele vai sumir e desaparecer, volto a dizer, se alguém te jurar isso ou te prometer isso, vá para longe, porque não é uma pessoa comprometida com a verdade, então cuidado. Mas sim, o zumbido pode melhorar, você pode ter qualidade de vida, existe vida apesar do zumbido, isso com certeza existe, tá? Busque tratamento, busque acompanhamento, busque ajuda, porque sim, é possível tratar, é possível que você tenha qualidade de vida, é possível que você tenha uma vida ótima, maravilhosa, apesar de, tá bom? Eu vou encerrar então, muito obrigada a todos vocês, eu espero vocês daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, numa quarta-feira, a gente se encontra novamente. Se vocês tiverem sugestões de assuntos, podem deixar, eu vou abrir uma caixinha para vocês colocarem os assuntos. Se quiserem outra live de perguntas e respostas, a gente faz também, tá? Que eu sei que normalmente essa é uma live que o pessoal gosta, né? De poder tirar as dúvidas e esclarecer. E aí eu vou deixar lá uma caixinha, se vocês tiverem sugestões, a gente faz aí da forma que puder ajudar melhor vocês, tá bom? Um abraço muito grande para vocês, até a próxima!